Volta ao Recapitulando Filmes. Hoje vou mostrar a vocês um drama. História filme de guerra de 2001, intitulado Inimigo nos Portões. Spoilers à frente. Fique atento. Em 1942, um ano após a invasão alemã da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado do Exército Vermelho Vassili Zaitsev está em um trem para Stalingrado, pensando na vez em que seu avô o ensinou a atirar com um rifle enquanto caçava. No trem com ele, há centenas de outros soldados, mas também vários civis, incluindo Tanya Chernova, que Vassili percebe, mas não se atreve a falar. Os civis saem no meio da jornada enquanto os soldados são lançados no meio da Batalha de Stalingrado. Eles precisam embarcar em um barco para alcançar as linhas de frente. E o inimigo se aproveita disso, lançando bombas e abrindo fogo contra eles assim que os virem. Muitos soldados caem, e ao ver isso, outros pulam na água tentando escapar, apenas para serem baleados por seus próprios oficiais superiores por deserção. Assim que eles chegam às docas, apenas um a cada 2 soldados recebe um rifle, o outro recebe balas e instruções para seguir o soldado com uma arma. O grupo é forçado a uma acusação suicida que os alemães dominam facilmente. E Vassili, que recebeu balas, mal sobrevive ao ataque ficando perto do chão e fingindo estar morto. Mais uma vez, os soldados que tentam escapar são fuzilados por seu próprio lado, considerando-os covardes e traidores. Logo a área está coberta de corpos, sem ninguém vivo à vista. Até que alguns momentos depois, um carro tenta atravessar a área. Um projétil de tanque o atinge e o derruba. E dele vem o comissário Danilov, que corre para se esconder dentro de uma fonte, fingindo ser outro corpo na pilha, e milagrosamente não sendo morto quando um grupo de alemães passa, e atira no corpus para garantir que não haja sobreviventes. Assim que eles saem, Danilov pega um rifle de um dos corpos e tenta atirar em alguns soldados que ele pode ver em um prédio próximo, mas a arma está sem munição. Naquele momento, Danilov descobre que na verdade ele não é o único vivo na fonte. Vassili também estava escondido lá, e ele pede seu rifle para que ele possa carregá-lo com as balas que recebeu quando chegou. Vassili também diz que ele deve esperar por uma explosão para atirar para que não sejam descobertos. Mas como Danilov é um comissário político, sua experiência com armas é limitada. Então ele permite Vassili ficar com o rifle. Quando o outro carro com soldados chega, Vassili se move atrás de um buraco na parede da fonte e assim que houve uma explosão, ele começa a atirar em cada alemão, um por um na cabeça com absoluta eficiência. Horas depois, após serem resgatados e levados de volta à sede, Danilov imprime uma série de panfletos detalhando o feito heróico de Vassili. Muitos dias depois, o presidente Nikita Khrushchev chega a Stalingrado para coordenar a defesa da cidade, já que Stalingrado é um símbolo do poder de Stalin, e eles não podem perdê-lo. Furioso depois de ouvir sobre mais uma perda, ele exige ideias de seus subordinados sobre como melhorar o moral, mas a maioria dos soldados apenas repete as mesmas táticas ineficazes que vem usando há anos. Danilov, no entanto, propõe algo diferente. Ele acha que, em vez de punição, eles devem entregar esperança. Eles devem criar um herói e inspirar as pessoas, para fazê-los querer proteger a pátria. E ele tem o herói perfeito para esse trabalho. A ideia de Danilov é aprovada e ele é promovido a tenente sênior. O rosto de Vassili agora aparece no jornal, apresentando-o como um exemplo a seguir. Ele também foi promovido, no caso dele, à divisão de atiradores. A partir de então, Vassili se torna o rosto do exército russo, tanto um herói nacional quanto um ícone de propaganda. E suas façanhas apareceriam em todas as edições do Jornal do Exército, além de panfletos que percorreriam os muros do país. Um dia, durante uma de suas missões, Vassili e sua equipe são encontrados por um jovem chamado Sasha Filipov, que admira Vassili. Ele o convida para sua casa muito humilde, onde sua mãe, a senhora Filipov, prepara o jantar, como agradecimento pelo que ele fez por sua terra natal. Logo depois de chegarem lá, Danilov também chega, trazendo cartas dos fãs de Vassili de todo o país, para acompanhar o plano de esperança e propaganda. Danilov o faz responder a todos, embora seja ele quem diga a Vassili o que escrever, especialmente porque ele precisa ajudá-lo com a ortografia. Mais uma pessoa chega depois que eles começam, Tanya, a garota do trem, que é como uma irmã de Sasha e se tornou um soldado da milícia local. Ela também é fluente em alemão porque estudou na universidade. Danilov quer recrutá-la, porque eles precisam de mais soldados que entendam alemão. Mas Tanya prefere ficar e lutar, especialmente porque a milícia local está com poucos homens.
Ela muda de ideia quando Danilov explica o quanto ela poderia ajudá-los decodificando informações de Geron, e que ele enviará uma dúzia de soldados em troca para cada pessoa que fala alemão. Enquanto isso, o exército alemão está começando a sofrer o preço que Vassili e sua equipe de atiradores estão causando em suas fileiras. Então eles convocam o major alemão Erwin Konig, um renomado atirador e chefe da escola de atiradores do exército alemão em Zossen. Ele tem a tarefa de matar Vassili, e Konig prepara um plano para fazer Vassili vir até ele em vez de persegui-lo. Algumas horas depois, Vassili é acordado de uma soneca por sua equipe, porque há alguns problemas no setor de lojas de departamento. Vassili atira uma sombra na janela e um capacete cai, então acreditando que eles acertaram o alvo. Ele leva Ludmila com ele para encontrar o corpo. O companheiro que eles deixam para trás é baleado assim que eles se vão. A dupla entra na loja de departamentos e se esgueira até chegar à vitrine, apenas para descobrir que a forma que eles viram é um manequim posado para parecer um atirador de elite. Isso é obviamente uma armadilha, e quando Vassili encontra uma ponta de cigarro no chão, ele percebe que o inimigo ainda está lá, observando-os. Ele acha que eles deveriam ir com calma e ficar escondidos até pensarem em um plano adequado para escapar. Mas quando os aviões começam a chegar e bombardear a área, Ludmila fica com medo e foge, dando a Konig a chance perfeita de atirar nela, mas Vassili escapa antes. Konig pode fazer o mesmo com ele também. Konig retorna ao esconderijo em que está hospedado e limpa seus sapatos por Sasha, que finge ser um espectador inocente, mas está passando informações para Konig sobre Vassili em troca de comida para que o major confie nele, e compartilhe informações de seu paradeiro em troca. Quando o Exército Vermelho descobre que os alemães estão usando Konig, eles trazem um ex-aluno dele, Kulikov, para ensinar a Vassili como Konig pensa e ajudá-lo a matá-lo. Antes de retornar ao campo, porém, Vassili deve participar de uma festa especial em sua homenagem. Depois de dizer olá para Tânia, ele é arrastado por Khrushchev para ver os jornalistas responder perguntas, tirar fotos e ver uma pintura gigante de Stalin, porque de acordo com Khrushchev, ele está sempre cuidando de seu país. Ver a pintura faz Vassili pensar no dia em que seu avô o ensinou a atirar novamente. Acontece que ele falhou no primeiro tiro, e isso permitiu que o lobo alcançasse seu cavalo. Alguns dias depois, Vassili, Kulikov e outro membro da equipe de atiradores, Volodia, entram em um prédio abandonado onde foram informados de que poderiam encontrar Konig. Enquanto eles se esgueiram com o máximo de cuidado possível, eles encontram um corpo em posição de tiro, posando como a última armadilha. Isso significa que eles estão no caminho certo. Depois de atravessar uma área aberta e felizmente evitar todas as balas do inimigo, eles conseguem atirar em 2 reparadores diferentes antes da hora do jantar. Volodia deixa seus parceiros por um momento para recuperar a sopa que ele estava aquecendo em outra sala, mas é capturado no caminho. Konig e sua equipe tentam fazê-lo confessar onde Vassili está se escondendo, mas como Volodia não fala, eles o vestem como se fosse deles, e o mandam para fingir que é outro cara de concerto. Sem saber quem realmente é, Kulikov imediatamente o mata, revelando sua localização de propósito para que, quando ele fizer um capacete aparecer na janela, o inimigo atirará nele e revelará sua localização também. Konig não cai na armadilha. Então a dupla decide se mudar, mas quando eles pulam uma seção aberta do chão, Konig aproveita a chance e atira em Kulikov enquanto Vassili escapa em segurança. Essa perseguição constante entre Vassili e Konig está demorando muito, e um impaciente Khrushchev está começando a pegar as costas de Danilov. Após o encontro, Danilov vai ver Tânia para lhe trazer um presente e tentar cortejá-la, mas ela o surpreende pedindo para ser transferida. Algumas horas depois, Vassili retorna à sede, e seu humor não é o melhor. Ele nunca viu um tiro como viu hoje, e acha que Konig pode ser bom demais para ele vencer. Danilov promete a ele que eles estão recebendo novas informações e que da próxima vez, Vassili estará ou talvez mais passos à frente dele. Então ele não precisa se preocupar. Mas ele pede um favor em troca. Ele quer que Vassili fale com Tânia e a convença a não pedir essa transferência. Quando Vassili tenta fazer isso, Tânia explica que pediu ser transferida porque, no início da manhã, ela soube que seus pais estavam entre um grupo de prisioneiros executados pelos alemães, e ela quer ir lá e lutar. Compreendendo sua necessidade de vingança, Vassili lhe dá o rifle de Kulikov. Depois que Sasha compartilha informações com ambos, Konig e Vassili vão para o mesmo prédio abandonado, pensando que vão surpreender o outro, enquanto Konig espera em uma plataforma elevada.
Vassili e seu parceiro de atiradores entram e se escondem atrás dos canos, cujo tremor alerta Conin de sua posição. Assim que a dupla tenta se mover, Conin atira neles, fazendo com que Vassili perca seu rifle e seu companheiro se machuque. Vassili envia seu parceiro de volta ao quartel-general, já que ele não pode fazer nada nesse estado. E enquanto o atirador volta para o cano, Vassili tenta recuperar seu rifle amarrando uma corda em uma faca e jogando-a na arma para arrastá-lo em sua direção. Mas quando ele finalmente consegue pousar corretamente, Conin corta a corda com um tiro fácil. Quando alguns aviões alemães vão soltando algumas bombas, eles quebram o teto de vidro, e alguns dos cacos caem na frente de Vassili, dando a Conin uma visão completa de seu rosto. Na sede, Danilov está tentando convencer Tanya a não lutar, que suas habilidades são mais valiosas no campo intelectual. A discussão deles é interrompida pelo atirador que retorna, que conta o que aconteceu. Tanya não hesita em percorrer o mesmo caminho de tubulação para alcançá-lo e ajudá-lo. Mas assim que ele a vê, Vassili diz a ela para ficar onde está e seguir seu plano. Da mesma forma que Conin o observa através do vidro, Vassili também usa um fragmento para observá-lo, e graças a isso, ele sabe sua localização. Ele pede a Tanya para pegar outro pedaço de vidro e tirá-lo até que a luz reflita nele e segue Conin, criando uma abertura para Vassili recuperar seu rifle com segurança e atirar nele. Ele não consegue matar Conin, mas machuca sua mão. Mais tarde, quando Vassili e Tanya retornam ao quartel-general, eles celebram estar vivos com os demais soldados. E depois, eles se escondem debaixo das cobertas e fazem amor bem no meio do quarto comunitário. Na manhã seguinte, Vassili pede a Danilov para que escrever sobre ele. Ele não pode mais carregar esse peso nos ombros e quer lutar como um soldado comum. Danilov não aceita isso e, para manipular Vassili a se sentir mal por até perguntar, ele traz Sasha, que mostra a ele como orgulhoso por ter recebido informações de Conin. Com o garoto olhando para ele com muita esperança nos olhos, Vassili não consegue dizer não, e permite que Sasha o guie até a área onde Conin estará esperando. O chão está coberto de corpos. Então Vassili se esconde entre eles e começa a esperar que Conin apareça. No entanto, há um problema. Ele passa tanto tempo esperando lá que adormece. Quando Conin finalmente o vê de seu esconderijo, ele está prestes a atirar nele, apenas para de repente ver um soldado saqueador aparecer entre eles, movendo o corpo de Vassili como se ele estivesse morto e roubando facilmente todos os seus pertences. O exército alemão captura este soldado e descobre que ele roubou a identidade de Vassili, o que os faz pensar que Vassili está morto. Conin não concorda, mas foi dispensado mesmo assim. Recusando-se a ir para casa enquanto Vassili pode ainda estar lá, Conin fala com Sasha novamente e, já suspeitando do que pode estar acontecendo, diz a ele qual será seu próximo local. Na sede russa, Khrushchev descobre que os alemães estão passando a notícia da morte de Vassili, e fica furioso com Danilov, que não acredita. Khrushchev não se importa se é verdade ou não. Ele quer que Danilov faça sua mágica de escrita e convença o público de que está tudo bem. Depois, Danilov tenta falar com Tanya sobre ela possivelmente viajar para a casa dele. Mas eles são interrompidos quando os alto-falantes começam a anunciar a morte de Vassili também. Danilov se prepara para escrever um anúncio da morte de Vassili como herói, mas naquele momento, o próprio homem volta. Ele explica como perdeu a chance por adormecer, e que teve que ficar escondido de um homem tentando matá-lo, então Danilov aceita transferi-lo. Então Vassili pergunta sobre Tanya, e Sasha diz a ele que sabia que estava vivo e contou a ela. Então ela foi à delegacia para encontrar Conin e se vingar. Danilov e Vassili correm para a delegacia para resgatá-la, e quando a encontram, Vassili e Tanya se beijam, fazendo com que Danilov fique incrivelmente ciumento. Então, quando ele retorna à sede, em vez de escrever seu relatório sobre o heroísmo de Vassili, ele comunica ao mundo que Vassili se tornou um traidor. O que eles não sabem é que Conin os viu na estação, e agora sabe com certeza que Sasha passou a informação. Então ele captura o garoto e o pendura em um poste para atrair Vassili. Quem quase cai nessa ao ver o corpo, porém, é Tanya, e ela não vai atrás de Conin apenas porque Vassili a impede, dizendo é isso que ele quer. Eles concordam com o plano. Enquanto Vassili vai atrás dele, Tanya pede um favor a Danilov, e juntos eles vão ver a senhora Filipov para tirá-la do país com um passe especial Danilov conseguiu para ela. A senhora Filipov não quer ir embora sem Sasha, mas não para deixá-la chateada. Em vez de dizer a ela que Sasha morreu, eles dizem a ela que ele se juntou aos alemães.
A senhora Philippot não o culpa por isso se isso significa que ele está seguro e aceita ir embora com eles. No caminho para o barco, uma bomba explode perto deles, ferindo Tanya. Danilov pensa que ela morreu e vai embora, mas a senhora Philippot não desiste e convence o médico a deixar Tanya embarcar com ela, mostrando seu passe especial e dizendo Tanya é sua filha. Vassili e Connie estão em um impasse em seus respectivos esconderijos, sem saber onde está o outro. Danilov de repente aparece ao lado de Vassili, e agora que Tanya está morta, ele acha que não tem mais nada pelo que viver, e que não vale a pena salvar a humanidade. Como forma de compensar as mentiras que ele inventou sobre Vassili, ele se sacrifica e sai do esconderijo para que Connie possa atirar nele e revelar sua localização. Vassili pensa no futuro e não reage imediatamente, então agora Connie pensa que matou o próprio Vassili, e sai para verificar o corpo. Vassili está esperando por ele no meio do caminho, e assim que ele aponta seu rifle para ele, Connie tira o chapéu e aceita seu destino. Depois de matá-lo, Vassili pega seu rifle e o deixa com o corpo de Danilov. 2 meses depois que os alemães se renderam, Vassili recebe uma carta de Tanya, dizendo que ela está viva e sendo cuidada em um hospital de campanha. Assim que a cidade estiver segura o suficiente para viajar, Vassili vai até o endereço na carta e o casal se reencontra alegremente. Esse foi o Recapitulando Filmes. Assista outros filmes de nosso canal. Obrigado.